Galera do canal, vamos para mais notícias do nosso Inter, que vai para o jogo de hoje cheio de desfalques, incluindo o lateral Bustos, que teve uma lesão confirmada. E quem trouxe detalhes da situação dele foi o Alexandre Ernest em seu canal no YouTube. O Inter vai com uma série de lesões, 9 jogadores, se a gente for colocar até o goleiro Ivan junto na parada, né? Mas ontem, entre os relacionados que o Inter divulgou, a gente encontra Bustos e Bruno Gomes. Já tinha trazido para vocês aqui nas minhas redes, inclusive, a questão do Bustos, né? Porque é o seguinte, o Bustos tem dores na região pélvica, na região do quadril, ocorrido num choque, numa trombada desde o Grenal. E o Bustos, eu quero um capítulo à parte da nossa conversa aqui, tá? O Bustos, ele sente mesmo as dores, a tendência é que ele esteja disponível na quinta-feira no jogo contra o Fluminense, no Maracanã, e, além disso, ele foi feito um exame de imagem, porque é claro que a direção, o departamento de futebol como um todo, também olhou e pensou, por que o cara está com dor, né? Por causa simplesmente de uma pancada. Fez um exame de imagem. Esse exame de imagem ele apontou mesmo dores e ele poderia jogar até descontado, poderia jogar forçando, mas aí se jogasse forçando, poderia simplesmente pegar e se arrebentar mesmo e aí ficar uma sequência muito forte longe dos gramados. Ou seja, o Bustos não é migué, não é questão porque ele está para sair, não é porque ele vai ter a renovação automática se por um acaso jogar o número X de jogos, não é. Inclusive, vou continuar batendo aqui na informação que eu tenho, o Internacional garante que vai renovar com o jogador para, se então for da saída dele, né, ou for desejo dele de sair, ou for para ele sair, o Inter também lucrar com um valor. Não vai sair de graça do Beira-Rio. Pelo menos é o que todos do departamento de futebol e que tem trânsito no vestiário colorado asseguram essa questão do Bustos. O repórter Lucas Colar trouxe atualizações sobre o mercado da bola do Inter. Quero falar, gente, sobre janela de transferências também, né? Afinal, a janela está abrindo no próximo dia 10 de julho. E em meio a tudo isso, né, estamos vivendo hoje também o último dia do mês de junho, o que significa muitos contratos encerrando. Por exemplo, do Vitão. O contrato do Vitão encerra hoje com o Internacional, mas o Inter já tem alinhavada uma assinatura de pré-contrato para que ele fique aqui pelos próximos 5 anos. É ele que deixará de ser jogador do Shakhtar e virará jogador do Internacional. O Inter, né, depois de vender o Maurício ao Palmeiras, está muito reticente em vender novos jogadores. A não ser, claro, né, que surge uma oportunidade, aí, uma venda estratosférica, né, que venha bem para os cofres do clube, que o Inter consiga, né, pagar as suas contas e mesmo assim conseguir contratar reposição, mas não é tendência. E o Vitão é o único jogador que o Inter tem expectativa que isso vá acontecer. Tá? O Inter sabe, né, que há um interesse do futebol inglês por ele, mas há um movimento, né, após a venda do Maurício, que é capitaneado também pelo técnico Eduardo Cudê, para que não se venda mais nenhum jogador, para que o Inter não perca força na disputa do Campeonato Brasileiro. Afinal, a gente está vendo o Cruzeiro se reforçando, a gente está vendo o Palmeiras se reforçando, o Flamengo deve vir ao mercado também. São times, né, que disputam a parte de cima, e o Inter, já que não vai trazer ninguém, a não ser numa ocasião de mercado, também não pode perder os seus principais jogadores. Então o Vitão é um que o Inter vai fazer força para segurar, já que esse pré-contrato deve ser anunciado pelo Colorado já na segunda-feira. Quero trazer ainda também, gente, algumas buscas do Colorado no mercado. Como eu disse, né, o Cudê revelou na última entrevista coletiva após a derrota para o Galo que a venda do Maurício também foi oportuna nesse sentido, né, de que o clube precisava, em virtude, né, do seu problema financeiro, que já não é de hoje, né, que foi agravado aí pela questão das enchentes. O Colorado, né, está tentando algumas negociações de ocasião. Vou citar, por exemplo, o zagueiro André Ramalho. O Inter está tentando a contratação desse jogador junto ao PSV. Ele vai ficar livre no mercado, mas ele não tem o desejo de voltar ao Brasil. É muito difícil, né, os jogadores saírem da Europa, mesmo que livres, para vir para cá. Né? Eles entendem que não é o momento, a maioria entende que ainda tem lenha para queimar no futebol europeu, e essa é uma dificuldade que o Inter está encontrando no mercado. Outros nomes, tá? O Inter está buscando pro ataque, mas também tem encontrado dificuldades, né? O Inter está olhando porque, bom, o Alário não reúne a 100% das condições, o Borré e o Valência ainda estão fora, e são jogadores que são constantemente convocados. O Inter tem uma safra aí, né? Uma entre-safra entre o Luca e o Luca Drummond, precisaria de um jogador daqui a pouco um pouquinho mais afirmado. Vou dar um exemplo para vocês, tá?
O Daverson, atacante que está parado no Cuiabá, jogador que deve reforçar o outro lado da cidade, né, deve reforçar o Grêmio, ele está pedindo, né, para jogar no futebol brasileiro cerca de R$800 mil de salário e uma luva de 3 milhões. Então, este valor joga o mercado lá para cima. Então, o Daverson está pedindo este valor. Imagina, né, jogadores que estejam em atividade ou que estejam retornando da Europa. Então, tem sido muito complicada essa busca por jogadores no momento, mas como grande clube que é, o Inter está no mercado. Eu ainda acho que precisaria de um jogador, tá? Já citei aqui o nome do Pato, já citei o Tyson também como uma possibilidade, mas o Inter, a princípio, né, vai aguardar outros movimentos na janela. Torcedor do Inter, quem você gostaria que o Inter trouxesse nessa próxima janela?